Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para começar, a gente tem aqui uma situação que é essa rampa, ela tem um ângulo de inclinação aqui de 30 graus, 2 metros de comprimento e a gente quer saber qual é a sua altura. Antes da gente resolver essa questão, a gente vai retomar alguns conceitos sobre as relações trigonométricas. Então, para começar, eu só posso utilizar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Para a gente utilizar as relações trigonométricas, a gente vai precisar ter um ângulo destacado nesse triângulo. Então, se o teu exercício envolve um triângulo retângulo e nesse triângulo você tem a medida de algum ângulo, vou colocar aqui um ângulo alfa, aí você vai ter que usar as relações trigonométricas para resolver o problema. Então, a gente tem aqui o nosso triângulo. Em todo triângulo retângulo, o maior lado, que é esse lado aqui, que é o oposto ao ângulo reto, ele se chama hipotenusa. Os outros dois lados que formam o ângulo reto, eles vão se chamar catetos. Então, a gente tem aqui um cateto e aqui embaixo outro cateto. Como que a gente faz para diferenciar cada um deles? Aí você tem que analisar o ângulo. Então, é o ângulo que vai diferenciar um cateto do outro. Esse cateto que está aqui, que forma o ângulo, é um dos lados que forma esse ângulo, ele é adjacente ao ângulo, faz parte, está junto com o ângulo. Então, ele vai se chamar cateto adjacente. Já o outro lado, que está oposto ao ângulo, vai chamar cateto oposto. Então, sempre que você vai resolver um problema, você precisa identificar essas informações. E também eu não tenho só esse ângulo aqui no meu triângulo, mas eu tenho também o do outro lado. Eu também tenho esse ângulo aqui do outro lado, né, que eu posso chamar de ângulo beta. E esse ângulo, ele também vai definir o cateto oposto e o cateto adjacente. A gente só vai fazer uma troca. Então, quando eu estiver analisando esse lado, né, aqui eu vou ter o cateto oposto e aqui eu vou ter o cateto adjacente. Então, quem define se o cateto é oposto ou adjacente é a posição do ângulo que eu tenho ali no meu problema. Então, essas são as informações básicas que você tem que saber ali no teu exercício para resolver o problema. Agora, a gente tem que relembrar as fórmulas. Então, eu identifiquei lá no meu problema, no meu triângulo, quem que é o cateto oposto, ou se é o cateto adjacente, quem que é a hipotenusa, e aí eu preciso do formulário para saber o que eu vou usar. Então, as relações trigonométricas que a gente tem são seno, eu vou fazer sempre em relação a esse ângulo alfa aqui. Então, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. E o que são essas relações? São quantidades, são tamanhos que você vai ter comparações entre os lados da figura e elas são definidas para cada ângulo, do 1 ao 90, digamos assim. Então, cada ângulo que você tem ali no teu triângulo vai ter uma relação entre as medidas dos lados. Mas elas são comparações entre quais lados? Então, o seno, ele vai ser uma comparação, uma razão entre o cateto oposto, a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cosseno, ele vai ser uma razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. E a tangente vai ser uma razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente, ou então a gente também pode dizer que a tangente é uma razão entre a medida do seno do ângulo pela medida do cosseno do ângulo alfa. Então, são essas as relações, são fórmulas. E aí você, depois que identificou quem que é cada um no seu triângulo, você vai ver qual fórmula se encaixa para aplicar lá e resolver o problema. E a gente tem 3 ângulos básicos, que é sempre bom você saber o valor, decorar, né, ou saber montar a tabelinha para utilizar, que são os que aparecem mais, as medidas de ângulos que aparecem mais no nosso triângulo, que é o 30, o 45 e o 60. Então, para você decorar os resultados mais básicos ali, os mais utilizados do seno, cosseno e tangente, você vai montar uma tabelinha e aí vai colocar o seno, o cosseno e a tangente. E aqui 30, 45 e 60 graus. Então, esses são os valores mais utilizados. E aqui é bem fácil. A gente vai pôr 1, 2, 3 no seno, 3, 2, 1 no cosseno. Todo mundo fica dividido por 2.
E aí você vai colocar a raiz em tudo, só que como raiz quadrada de 1 é 1, a gente só coloca no 2 e no 3. E o valor da tangente, que não segue bem uma lógica, é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30, 1, a tangente de 45 e raiz de 3, a tangente de 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, todo mundo tem raiz, só não tem o 1. E aí, depois que você definiu o que você vai usar, você tem que vir aqui nessa tabelinha para procurar os valores. Agora a gente vai voltar lá para resolver o problema. Então, voltando aqui, nós temos uma rampa, né? Essa rampa é um triângulo retângulo. O nosso ângulo está aqui, o 30 graus. Então, a gente tem que essa medida x é o cateto oposto. E embaixo aqui, essa medida 2 é o cateto adjacente. Segundo ali o nosso formulário, quando eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu preciso usar tangente. Então, é a tangente desse ângulo aqui, 30 graus. Então, tangente de 30 graus. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 2. Agora, segundo aqui a nossa tabelinha, vou procurar o valor. Então, é a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar esse valor. Então, aqui, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 2. Cheguei nessa parte, eu tenho uma proporção. E a proporção a gente multiplica cruzado para resolver. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x. E raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. E a única coisa que a gente pode fazer aqui, né, a princípio, é passar esse 3 dividindo. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Esse já poderia ser o nosso resultado final, só que as nossas alternativas, elas estão em números decimais. Então, eu vou ter que trocar essa raiz de 3 aqui e fazer o cálculo para ver quanto que dá. A gente normalmente usa a raiz de 3 como 1,73. Normalmente, no exercício, ele fala para você o que você teria que utilizar, se você vai usar com 2 casas decimais, com uma, né, e assim por diante. Então, aqui eu vou substituir 1,73. Então, o resultado do nosso x tinha sido 2 raiz de 3 sobre 3, né, esse valor aqui embaixo. Então, é 2 vezes 1,73, que é o valor da raiz, divididos por 3. E vai dar aproximadamente 1,15, né? E aí fica uma conta decimal aqui infinita, uma dízima periódica. Então, olhando aqui as nossas alternativas, seria a letra B. Então, aqui analisando a nossa figura, a gente tem que a altura dessa rampa é 1,15 metros. E é isso nesse vídeo. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos do canal. Obrigada e até mais.